Amém, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, podem se assentar. Eu não tive o privilégio de vir aqui a primeira vez. Eu pude ir só lá na outra igreja, na Vila Arens, ali, né, perto do McDonald's. Mas eu fiquei impressionado. Graças a Deus, Deus tem abençoado vocês. E é algo maravilhoso. A gente se alegra muito. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui me conhecem? Levanta a mão. Tem um pessoal, né? O casalzinho do louvor, que terça-feira aqui é para lá, né? No Fiel. Amém. Glória a Deus. Bênção do Senhor. A gente já está um tempo lá em Patos e, na verdade, o ano passado o Arthur chegou a convidar para a gente estar aqui, né? Mas como a gente estava ajudando na reforma lá em Mococa, a gente ficou mais tempo lá em Mococa. Reforma não, na construção, na verdade, né? E aí acabou não dando certo da gente estar ministrando aqui. Mas dessa vez ele já pegou no pulo, né? A gente acabou de chegar na semana, e é o primeiro lugar que a gente está ministrando. O Arthur foi engraçado, porque quando eu via ele, esse vozeirão de trovão aí, e fechadão, eu falei, vixe, esse pastor é meio... Aí ele olhava para mim, acho que pensava, quem é esse pastor japonês aí, né? Quem que é esse Xing Ling aí? Mais uma vez, nem sei se eles lembram, mas estava o pastor Arthur e Danda descarregando a perua Kombi do encontro. E aí a pastora Danda estava carregando lá, e o pastor Carlos falou, espera aí que eu vou ajudar o Arthur ali, pastor Arthur. Aí, não precisa não, tal. Aí foi o primeiro contato que a gente teve, e aí ele falou alguma coisa, eu falei, não, rapaz, já serviu o Exército Brasileiro. Aí ele falou, guerreiro, você é guerreiro também? Aí a gente pegou uma certa empatia. E uma coisa que ele me falou, quando teve acho que Marcha para Jesus lá na Pedreira, logo que eu tinha chegado também, e sobre a questão da igreja, e ele falou algo sobre o que importa é a presença de Deus. O que mais importa é a presença de Deus. E eu fico muito feliz, porque os irmãos houve momentos de louvor ali que realmente foi um pedacinho do céu. E aqueles momentos que às vezes o tempo não importa mais, o lugar onde você está não importa mais, não importa se você vai viver, se você vai morrer. O que importa é você conseguir desfrutar da presença de Deus. E a gente vai meditar um pouquinho sobre isso também, sobre o reino, mas eu gostaria que você tivesse um propósito, uma fome e uma sede de deixar Deus falar ao seu coração. A maneira como Ele escolheu foi a palavra. E às vezes, um versículo pode transformar a sua vida de uma forma radical. Hoje eu até comentei com a Sarinha, às vezes, talvez você já teve a experiência de ouvir uma pregação, ou de ler um versículo, ou ler um livro, ou ver um filme, alguma coisa relacionada a Jesus, que abriu o seu entendimento de tal maneira que a impressão que dá é tipo assim, eu vou ter que começar a ler a Bíblia do zero, eu tenho que começar tudo de novo, porque o entendimento que houve muda tudo. Então, tem essa expectativa de fé, tem esse desejo de ser um daqueles que Deus vai falar diretamente ao seu coração. Amém? Curva a sua cabeça, peça para Deus te abençoar. Pai, nós te louvamos. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Particularmente eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui junto com Arthur e Danda, com toda a sua igreja, para podermos te adorar, te servir juntos, ó Pai. A tua presença neste lugar. E agora, Deus, precisamos do Senhor. Vem com a tua glória, Senhor. E vai preparando o nosso coração para recebermos a tua palavra. Espírito Santo de Deus, vai enchendo este lugar, vai enchendo os corações. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder. E que cada um aqui seja envolvido com a tua doce presença. Que se sintam, meu Deus, protegidos pelo Senhor. Que se sintam, ó Deus, abraçados pelo Senhor. Que desfrutem do teu amor neste momento da palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse ano a gente está meditando um pouco sobre o reino, e há algumas coisas que às vezes podem ser tão simples na nossa vida, conversando com o pastor Narciso,
sobre a simplicidade de algumas coisas. Romanos 14, 17, é um texto até meio conhecido, que é uma das definições do reino de Deus. 14, 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17, na revista aí atualizada, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus não é simplesmente comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O ser humano, ele corre atrás de muita coisa. Ele corre atrás de dinheiro, ele corre atrás de fama, de sucesso, mas na verdade ele está em busca da felicidade, ele está em busca da alegria. Ou alguns, em específico, estão atrás de paz. Se você parar para analisar, até mesmo aquele que busca, tenta ou acaba realmente cometendo suicídio, ele está em busca de paz. De alguma maneira, ele acredita que a situação aqui está tão ruim que ele vê a morte como um escape, ele vê a morte como a saída para um lugar melhor, para um lugar de mais paz. Então, procure entender essa situação na sua vida. Por quê? Porque se a gente medita de trás para frente, a gente já meditou isso lá em Tupéva, fica mais fácil de compreender. Então, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só que se você for raciocinar, não tem como você ter alegria de trás para frente, se você não tem paz. Consegue compreender isso? Se por algum motivo você está atribulado, naquele momento você não tem alegria. Então, não tem como ter alegria se não tem a paz. E você não pode ter a paz se você não tiver a justiça. Então, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se você entender essa questão da justiça do reino de Deus, isso pode transformar a sua vida de uma forma muito forte, de uma forma radical. Porque muitas vezes nós não compreendemos que o ser humano, ou não nos lembramos que o ser humano, ele é diferente dos outros animais, justamente por causa de algo chamado consciência. Um tigre, ele vai lá num vilarejo lá na Índia, um lugar que tem tigre, e ele chega lá e come as crianças. Os pais ficam desesperados. Só que o tigre, ele não vai sentar no canto lá e vai ficar chorando com remorso porque ele comeu as crianças. Ele vai voltar à noite e vai jantar o pai e a mãe ainda. Ele não tem consciência. Amém? Agora, nós seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado manchou a imagem, a gente não perdeu totalmente, mas deu uma bagunçada. Mas a gente ainda tem consciência. E quando você tem essa compreensão, às vezes vai ficar fácil de você trilhar esse caminho da justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a justiça, no nosso caso em específico, tem que ser baseada no quê? Na vontade de Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Jesus. Então, tudo aquilo que você faz, que está de acordo com a vontade de Deus, a sua consciência aprova. Fala lá em Romanos 2 sobre isso, a consciência dos pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Agora, tudo aquilo que você faz, que você sabe que está errado diante de Jesus, a sua consciência te acusa. Ou aquilo que você deveria fazer, o certo, mas não faz, a sua consciência te acusa. Então, muitos não conseguem perceber essa simplicidade do reino de Deus, que você pode ter o entendimento que não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só que aí tem um problema, e um problema sério e grande. Ninguém consegue viver de acordo com o padrão da santidade e da justiça de Deus. Muitas vezes, a gente não para pensar sobre isso. Quando Deus fala, sede santos, porque eu sou santo, no primeiro impacto, o que a gente pensa é aquilo que você ou aquilo que a gente entende sobre santidade. Só que existe uma diferença. Quantas vezes Deus pecou? Quantas vezes Deus errou? Agora inverte. Quantas vezes você pecou? Arthur já falou, vixe, o negócio está feio, Arthur. É nada, é porque nós é mais velho, então pecou mais, né, Arthur? Tem mais tempo. Quantas vezes você já errou?
Então, a nossa concepção de santidade é bem inferior à de Deus. Quando Deus fala sede santos, está sendo partindo de um Deus que nunca errou e que nunca pecou. E na nossa cabeça, a gente até imagina a santidade, mas só na glória eterna que a gente vai entender o que realmente é a santidade perfeita de Deus. A mesma coisa com a justiça. Quando a gente for para a glória com o corpo glorificado, a gente vai entender o real significado da justiça perfeita de Deus. Aí entra esse problema. Se Deus é santo e fala para você ser santo e você não é santo, aí a vaca foi para o brejo. Aí é problema. No entanto, o versículo ali está falando que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, está falando para quem? Para nós, e em específico nessa carta aos Romanos, é para nós de verdade. Por quê? Porque ela é uma carta escrita aos gentios, aos estrangeiros, aqueles que não são judeus de sangue. Amém? No meu caso, no Brasil, eu sou japonês. Eu morei 16 anos no Japão, lá eu sou brasileiro. Graças a Deus que agora minha pátria está nos céus, porque aqui eles me chamavam de japonês e lá eles tratam a gente como brasileiros, né? A discriminação lá. Então, o que acontece? Quando você começa a ter esse entendimento, a sua vida começa a mudar. Por quê? Porque mesmo nós, os estrangeiros gentios, fomos incluídos no plano eterno da salvação de Deus, ou seja, o reino. Só que, às vezes, a gente não consegue compreender a essência do Evangelho. E qual que é a essência do Evangelho? Vocês já ouviram falar de pessoas, ou já tiveram contato com pessoas, que com sinceridade, você percebe que a pessoa sincera, ela diz, eu quero ir para a igreja, eu quero até ir para a sua igreja, mas eu vou ver se eu consigo parar de fumar primeiro, eu vou ver se eu consigo parar de beber primeiro, ou eu vou acertar alguma área da minha vida primeiro. Se fosse assim, nenhum de nós deveria estar aqui hoje, porque nós não somos perfeitos. Aí começa a ter um entendimento mais simples. Se é assim, como existe então justiça, paz e alegria no Espírito Santo? E a resposta é uma só. Diga, Jesus. Ele é a nossa paz. Ele, em Isaías 53, Ele nos traz as paz. Pelo seu sangue, pela sua morte, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, talvez, é a primeira vez que você esteja vindo aqui. Talvez você nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus. Ou talvez você já é veterano de igreja. Já tem muito tempo que você está na igreja. Mas, às vezes, a nossa compreensão de Jesus, ela pode ampliar. Então, por exemplo, pega no próximo livro, em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 em diante, até o 29. 26 em diante, diz assim, ó. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, de família tradicional. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, digo os loucos, para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas, digo os fracos. Então, os loucos e os fracos, para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes, diga humildes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, diga desprezadas. E aquelas que não são, diga que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie, se vanglorie na presença dele. Então percebam que há aqueles que, Nicodemos ou José de Arimateia, mas são poucos. Agora, se ele pega os loucos, os fracos, os humildes, os desprezíveis, os que não são nada, dá para chegar a uma conclusão de que tem jeito para a minha vida, tem jeito para a sua vida. Se você é louco, bem-vindo ao time. Se você é fraco, bem-vindo ao time. Se você é meio esquisito, aí, meio assim, não é nada, humilde, desprezível, bem-vindo ao time. Esses são os que Jesus chama.
Agora, o que a gente vai compreender hoje? Como ele faz isso? Agora, pega lá em Apocalipse, no final da Bíblia, lá no capítulo 21, quase encostando na capa lá, penúltimo capítulo da Bíblia, e no versículo 7. Apocalipse, capítulo 21 e versículo 7. Diz assim, ó: o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Do 1 ao 6, ele está falando da Jerusalém celestial, da cidade santa, da glória eterna, onde a gente vai habitar com o corpo glorificado, a recompensa. Só que no 7, ele dá uma definição de quem vai entrar, de quem vai viver eternamente. E no comecinho do versículo, quem que vai entrar? O vencedor. Diga vencedor. Quem que vai entrar no céu? Diga eu. O vencedor. Agora analise. Deus pega os loucos, os fracos, os humildes, os desprezíveis, os que não são nada aos olhos humanos, e num processo chamado santificação, ele vai nos transformar em vencedores. Se você tiver entendimento disso, a sua vida diária já começa a ficar diferente. Você vai entender que, embora não seja perfeito, não tenha recebido ainda um corpo glorificado, você está num processo que começa na salvação e vai te transformando dia após dia em um vencedor. E essa transformação, toda ela está baseada em Jesus. Você vai entender isso. Aqueles crentes que, às vezes, ou sempre, têm aquela sensação meio que de fracasso, de derrota, pode entender uma coisa bem simples. Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? Ixi, tem crente velho aqui, hein? Graças a Deus. Estão firmes. Quem tem mais de 5 anos? Quem tem mais de 1 ano, pelo menos? Levanta a mão. O que acontece? Provavelmente você já chegou a uma conclusão. Aquilo que você entende da Bíblia, que você já compreende o que deve fazer e deixar de fazer, não condiz com aquilo que você faz no dia a dia. A não ser que você seja uma exceção, seja um super crente. Você sabe que deve ler a Bíblia, amém? Mas será que você lê o quanto você deveria mesmo? Você sabe que deveria orar, amém? Mas será que você ora o tanto que você sabe que deveria orar? Evangelizar, louvar, adorar? Então, se a gente não perceber, a consciência fica acusando. Porque você já sabe, mas no dia a dia não consegue colocar em prática aquilo que você já aprendeu. Automaticamente, a consciência, sua consciência, vai te acusar dizendo o quê? Você está falhando. Você já sabe. Você já entende. E aí, quando é aqueles pecados mais cabeludos, aí você quase morre, né? Aí chora, oh Deus, nunca mais vou fazer isso. Foi justamente por causa disso, por causa da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, da nossa limitação, que Jesus Cristo veio ao mundo. Porque aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Só que existe uma diferença. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Deus não poderia pegar, só por amor, todos nós, como pecadores, falhos, injustos, e levar tudo para o céu. Porque ele teria quebrando um padrão de justiça. Seria estranho, seria meio que dar um jeitinho, seria meio que acobertar os nossos pecados. Então, para isso, a solução foi Jesus vir ao mundo e morrer na cruz no nosso lugar. A cruz não era para Jesus. Quantos pecados Jesus cometeu? Nenhum. E o salário do pecado é a morte. Mas por que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Porque aquele que não pecou, morreu no lugar daquele que pecou. Eu e você. Aquele que nunca desobedeceu, morreu no lugar daqueles que desobedecem. E ali a justiça foi cumprida, porque o salário do pecado é a morte. Jesus vai morrer ou já morreu? Já morreu.
no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Motivo? Você nunca conseguiria atingir o padrão de Deus, de santidade e justiça de Deus. A gente pode até tentar, mas é a mesma coisa que tentar fazer um carro sem gasolina pegar no tranco. Você pode empurrar por Jundiaí inteiro e dar tranco que for, que sem gasolina não pega. Então, a gente nunca conseguiria atingir, melhorar, até atingir o padrão de santidade e justiça de Deus para merecer a salvação. Amém? Tudo bem até aqui? Jesus vem e morre na cruz. E aí, por que fala o Evangelho da Graça? Porque o salário, Romanos 6, 23, o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas o dom, ou nas traduções mais modernas, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe qual que é a nossa dificuldade? De aceitar que é um dom gratuito. Você quer merecer. Lembra que a gente leu para que ninguém se vanglorie na presença dele? O nosso orgulho não permite assumir a realidade da nossa fraqueza, da nossa incompetência, da nossa limitação. E a gente fica tentando. É como se a gente falasse: ô Jesus, deixa eu tentar mais um pouquinho, espera aí que eu vou me esforçar mais um pouquinho. Só que chega num ponto que talvez você já passou por isso, aquela batalha de Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E ele chega numa conclusão em Romanos 7, 24, miserável ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui há uma mudança radical, porque do versículo 13, 14 até o 23, está tudo em primeira pessoa, eu. O que eu quero, o que eu tento, eu não consigo. O que eu não quero, eu faço. No 24, a pergunta desvia o foco. Não é mais o que eu vou fazer, o que eu tenho que parar de fazer. Agora a pergunta está fora de você. A pergunta agora é: quem? Quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta, no versículo 25, é: graças a Deus por Jesus Cristo. Esse graças a Deus, já viu aqueles desenhos animados que quando o bichinho se safa, ele faz e sai até o ventinho, né? Ufa! É isso. Quando você entender que a sua santificação não está indo bem, e você está com medo de ir para o inferno com dúvida, você tem que lembrar o quê? Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vamos para frente. Quem entende a salvação se alegra. A gente chama de primeiro amor. Evangeliza até a sombra e encontra cura da alma, emoção, restaura casamento e cura física e questão financeira e libertação de vício. Só que depois a gente se depara com o pastor Arthur, com esse vozeirão grosso, falando: tem que ser santo, irmão. Para de fazer coisa errada. Aí você entende o quê? Tá certo, na Bíblia está certo, ser de santo que eu sou santo. O que você vai começar a fazer? Tentar se santificar, tentar parar de pecar. Sabe qual vai ser o resultado? Você tenta, melhora um pouco, piora um pouco. Aí vem o pastor e prega: irmãos, toca aí Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se alegra com a vinda de Jesus, Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo. E o povo dizendo: aleluia, glória a Deus. E aí no seu cantinho você fala: ô Jesus, volta logo, mas não volta hoje não. Espera mais uns 6 meses, um ano aí, volta hoje não. Só que aí chega na semana seguinte, o louvor abençoado, os irmãos tocando, adorando a Deus, e na outra semana você está bem, você entra num clima espiritual, e qual que é a sua oração? Oh, Jesus, bem que o Senhor podia voltar hoje, né? Bem que o Senhor podia voltar agora. Duvido que você nunca passou por isso, né? Principalmente se tem mais de um ano de igreja, duvido que nunca passou por uma situação dessa. Mas, na verdade, essa é uma compreensão do Evangelho que ainda precisa ser ampliada. Por quê? Pega lá em 1 Coríntios, onde a gente parou lá, no capítulo 1, e no versículo
versículo 30 e 31. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. Diz assim, ó: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Então você pertence a Deus, não pelo seu esforço, não pela sua capacidade de santificar, de ser justo, de não errar, de não pecar. Mas Deus está dizendo: você me pertence, você é dele, você é de Deus, em Cristo Jesus, o qual, Jesus, se nos tornou da parte de Deus. Diga: da parte de Deus. Você tem que entender isso. Jesus é um presente da parte de Deus. Para quem? Para nós, para você. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Percebam que é para a gente não se ensoberbecer. Não é algo que eu consigo, é algo que eu não consigo, e Jesus vem da parte de Deus para mim. Só que aqui na sequência, no versículo 30, fala: vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Primeiro, você recebe o evangelho, você tem que entender a mensagem. Segundo, você entende a justiça de Deus na cruz, Jesus Cristo morrendo pelos pecadores. Terceiro, santificação. Quarto, redenção. Vai chegar um dia aonde os mortos vão ressuscitar. E se nós estivermos vivos, na volta de Jesus, nos encontraremos com Ele nos ares e receberemos um corpo glorificado. A redenção completa. E a gente vai viver eternamente na presença dEle, com um corpo capaz de suportar toda a glória, toda a majestade, toda a santidade de Deus, sem morrer, sem ser consumido. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, ele fala: não dá, porque não tem homem, não tem ser humano que veja a minha glória e permaneça vivo. Aí ele manda ele virar de costa na fenda, na penha da rocha. Deus passa e ele deixa ele ver um restinho pelas costas. Mas agora é diferente. Ele vai ser a nossa redenção. Jesus, o Filho de Deus. Mas essa noite, pega o terceiro ponto: sabedoria, justiça, santificação e redenção. O terceiro ponto é a santificação. Você que está vindo na igreja a primeira vez, uma das principais dúvidas talvez é: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir me firmar? Será que eu vou conseguir ser crente para valer? Será que eu vou conseguir ser crente de verdade? E você que está mais tempo, às vezes por uma falta de compreensão bíblica, você fica lutando no processo de santificação e a consciência acusando, e você se sente fracassado, derrotado. E quando você pensa no dia do juízo final, ao invés de sentir alegria, você tem dúvida, ou às vezes até medo. Para alguns, o dia do juízo final vai ser uma fila indiana, uma fila única, assim, ó. E Deus assentado, Jesus sentado num grande trono branco, um globo daqueles de bingo bem grandão, cheio de bolinha branca e bolinha preta. E quando chega na vez da pessoa, ele gira o globo e tira uma bolinha. Se der bolinha branca, vai para o céu. Se der bolinha preta, vai para o inferno. Porque tem dúvida. Mas por que tem dúvida? Porque não compreende o reino. Porque não compreende Jesus. E muitos, principalmente, a santificação. O que Deus está falando para você hoje? Quem é que se tornou da parte de Deus para você sabedoria? De acordo com o texto. Jesus.
Quem que se tornou da parte de Deus para você? Justiça. Seguindo o raciocínio. Quem se tornou da parte de Deus para você? Santificação. Com a sua santificação, você no sentido do seu esforço, você sempre vai sentir que está falhando. Mas se hoje Deus pelo menos colocar uma sementinha no seu coração e entender que a santificação é Jesus, você vai começar a ter chance de começar a experimentar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque você não vai estar dependendo da sua capacidade humana, do seu esforço, que nunca vai conseguir atingir o padrão de Deus. E você vai começar a olhar para Jesus, não somente aquele que te salva, que te livra do inferno e que te leva para o céu, mas aquele que é a sua santificação. Será que Deus conseguiu colocar uma sementinha no seu coração? Pelo menos de curiosidade, para chegar no pastor Arthur e Dana depois falar, como é que é isso aí? Eu passei vários anos, irmãos, numa fase bíblica que chama debaixo da lei. Ninguém vai ser salvo diante de Deus pelas obras da lei, pelo seu esforço humano. Nós somos salvos pela graça. E a graça está em Jesus. Só que às vezes a gente compreende um pedaço da graça e não o pacote completo. E hoje Deus quer te levar a entender que a santificação é da parte de Deus para você. Essa santificação tem um nome: Jesus. Aquilo que você não consegue fazer, Ele opera. Na prática, que com certeza vem umas interrogaçãozinhas na cabeça. Como é que funciona isso no dia a dia? Ao invés de ficar tentando parar de pecar, não é que é errado, tem que parar de pecar mesmo. Você vai dedicar o seu tempo para outra coisa. A ter comunhão com Jesus. Quer seja no culto, no estudo bíblico, numa célula, numa leitura em casa, numa oração particular, num momento de adoração. Você vai dedicar mais tempo para ter comunhão com Jesus. Por causa do tempo, a gente não vai pegar os textos, mas em Coríntios mesmo, quando Coríntios fala o quê? Que nós somos transformados de glória em glória, como na imagem do Senhor. E a analogia, a ilustração que ele dá ali naquele texto, é como se fosse quem lembra? Espelho. Trocando em miúdos, quanto mais tempo você passar na presença de Jesus, como num culto abençoado como hoje, sem você perceber, você está sendo transformado de glória em glória, para se tornar a cada dia mais semelhante a Jesus. A sua santificação não depende do seu esforço em parar de pecar, não depende da sua capacidade de fazer as coisas certas, mas em entender que você é transformado de glória em glória, como um espelho que reflete uma imagem, e você vai ser transformado na imagem de Jesus todos os dias. Na prática, o que você vai começar a fazer? Dedica menos tempo nesse pensamento somente de parar de pecar. Não é vai falar que depois o pastor está falando para vocês pecar não, viu? Mas começa a focar em
ter tempo de qualidade, de comunhão, intimidade com Jesus. O que vai te ajudar? Quando você entender que apesar do que eu sou, apesar do que você é, Ele escolheu te amar. Apesar da nossa fraqueza, Ele escolheu nos amar. Apesar da nossa limitação, Ele escolheu nos amar. Com uma vantagem, você não precisa fingir. Na igreja, às vezes a gente, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tá tudo bem, irmão? Você só não pode saber o secreto, né? Uma das coisas que mais me impactou quando eu me converti é que na minha comunhão com Jesus, eu não precisava impactar Jesus. Eu não precisava usar máscara, teatro, fingimento. Eu não precisava impressionar Jesus, eu não precisava impactar Jesus. Pelo contrário, Ele sabia exatamente quem eu era. Inseguro, fraco, meio esquisito. E ainda assim, Ele escolheu me amar. Para encerrar, pega lá em Apocalipse, que é um texto conhecido, no capítulo 3, versículo 20. E Apocalipse 3 e versículo 20. É muito usado em evangelismo, mas no contexto aqui na verdade é para crente, viu, irmãos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, comerei com ele e ele comigo. No costume judaico, não se come com alguém que você não tem uma aliança para valer. O que Jesus está dizendo? Ele vem até você. Ele está batendo na sua porta. Se você ouvir a voz de Jesus, se você sentir que Jesus está falando com você hoje, e abrir a porta, abrir o seu coração, abrir sua vida, Ele vai entrar. E Ele vai ter comunhão com você. Ele vai te salvar. Ele vai te santificar. Ele vai pegar na sua mão e vai ter comunhão com você. E você vai entender que Ele te ama de um jeito especial. Por maior que seja o seu complexo de inferioridade, que todo mundo tem, por maior que seja a sua carência afetiva, que todo mundo tem, você pode ter certeza que Ele te ama de uma forma especial. E o motivo é simples. Quantas pessoas iguais a você existem no mundo hoje? Quantas já existiu de Adão até agora? Quantas vão existir de agora até Jesus voltar? Você é único. Então Ele te ama de um jeito que você consegue compreender. Amém? A santificação, ela consiste não somente em parar de pecar, mas em você ter tempo de qualidade na presença de Jesus. E você vai ser transformado de glória em glória na imagem dele. O amor dele vai ser real para você. E o seu amor por ele vai se fortalecer cada vez mais. E quando você perceber, você vai estar amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Você vai estar amando as pessoas, porque o amor de Jesus é suficiente. Você não vai ser egoísta querendo receber. Você vai poder amar. E a boa notícia é para você. Amém? Vamos colocar em pé, os que puderem, vamos orar. Um dos versículos que sempre tocou a minha vida foi João 14.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele veio, Ele deixou a glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para te buscar. Ele veio para te salvar. Ele veio para santificar. Tudo aquilo que você não consegue fazer, o Verbo se fez carne. Ele veio. E quando Ele veio, Ele te libertou do império das trevas e transportou para o reino dele, para o reino de Jesus, onde há justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A sua justiça se chama Jesus. Não é a sua justiça, é Jesus. Não é a sua santificação, é Jesus. Nesse momento, você está sendo transformado de glória em glória na imagem dele. E o que ele deseja é que a partir de hoje você mude o foco para uma comunhão de qualidade com ele. E o resto vai acontecer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se você ouviu Jesus falar com você nessa noite, deixe ele entrar. Do seu jeito, fala com ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Feche os seus olhos, converse com ele. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E hoje podemos crer que em Jesus podemos ser parte do teu reino e experimentar justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que neste momento, aqueles que estão abrindo o coração ao Senhor, experimentem a tua presença. O Espírito Santo de Deus vem com a tua glória e enche este lugar e vai entrando nos corações e vai dando entendimento de que o Senhor é a nossa salvação, mas o Senhor é a nossa santificação. E é na tua presença que somos transformados de glória em glória. É na tua presença que somos santificados. É na tua presença que as coisas acontecem. Não precisamos depender dos nossos esforços, pois são limitados. Não precisamos depender da nossa capacidade, que é falha. Mas o Senhor Jesus é a nossa santificação, é a nossa justiça, é a nossa sabedoria, é a nossa redenção. E a Ti, Jesus, nós entregamos a nossa vida, a Ti nós entregamos o nosso futuro, a Ti nós entregamos, meu Deus, tudo que temos, tudo que somos, tudo que queremos ser. Que seja tudo para o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos leve para a Tua presença. Que o Senhor nos enche com a Tua glória. Que o Senhor, ó Deus, se revele a cada um aqui. Que cada um se sinta abraçado pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, enche este lugar. Vai entrando nos corações, vai abrindo entendimento que o Senhor veio, que o Senhor veio para nós, que o Senhor é a nossa salvação,
que o Senhor é a nossa santificação. Pra questionar um Deus enche este lugar. Vem estar conosco e nos abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus. Jesus, obrigada, Jesus, pelo amor que nunca acaba. Obrigada, Jesus, porque o Senhor estará conosco nesse processo até a consumação dos séculos, Deus. Quando nós estaremos caminhando, meu Deus, ao seu lado, podendo ver a tua glória sem espelho, Deus. O Senhor é lindo. Obrigada por essa noite, obrigada pelo teu servo que o Senhor usou, obrigada pela segurança que temos num Deus fiel que vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Em nome de Jesus, amém, aleluia.